O tema, como os demais que a gente já conversou, é um daqueles extremamente instigante, né? Exatamente porque nos fala de algo que é bem característico do ponto de vista do compromisso que temos enquanto espíritos. Um compromisso que é o de sermos presentes em relação aos nossos compromissos, mas de natureza espiritual. Da mesma forma que irmão X, o Neio Lúcio se vale desse processo reinterpretativo, né? A respeito de episódios que envolveriam Jesus e certamente conta, para tanto, com informações de natureza espiritual, aquelas de que nos falam os espíritos e que são disponíveis para nos permitir um estudo mais aprofundado a respeito de algumas questões. O que chama a atenção logo de início é a menção ao fato de que a mulher, Dona Dalila, esposa de Azor, chega reclamando da maldade de alguns publicanos. Interessante, né? Porque a figura dos publicanos é uma figura associada, em termos de literatura evangélica, a pessoas havidas como de má reputação. E a má reputação, que ela então diz, ela associa, é um publicano ou são publicanos de mau nome, o que significa pessoas que efetivamente não concordam, não são acolhidas pela comunidade. E não eram acolhidas, como a gente lê na introdução do Evangelho, porque eram aqueles homens encarregados da arrecadação de tributos. Uma arrecadação que era às vezes feita em nome dos que detinham a delegação do poder romano, né? E nós ficamos sabendo disso através da simples leitura, por exemplo, do Evangelho de Marcos, porque ele nos fala de um publicano convertido e que arrecadava na região da Cesareia de Filipe. Havia, por parte dos romanos, uma estrutura do ponto de vista de manter a unidade da dominação que delegava aos que eram dominados, mas que exerciam um poder em nome de Roma, de arrecadar tributos. E esses tributos eram partilhados. Via de regra, eram tributos cobrados pela locomoção, já que outra forma de arrecadação naquele momento e naquela distância não era bem posta em prática. O André Churac nos fala a respeito deste publicano famoso que foi convertido ou chamado a estar ao lado de Jesus, e vocês vão entender agora aonde é que eu fui associar para entrar no exame da lição. Eu sempre uso essa técnica do que ele está falando, né? Por que é que ele vem com uma lição dessa? E usa o publicano de pista. Então, a partir daí, no meu raciocínio, ele se refere efetivamente àquele episódio da conversão, do chamamento de alguém para estar ao lado de Jesus, alguém cujo nome não é conhecido com clareza. Quando a gente olha o Evangelho de Mateus, esse nome aparece como sendo Matiá. Quando a gente olha o Evangelho de Marcos, o nome é Levi ben Alpai. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, esse alguém é Levi. Mas o fato é que esse camarada arrecadava tributos, vem para estar ao lado de Jesus. A pessoa ou as pessoas, parece que é uma só, mas o nome é que há confusão, ela recebe
a Jesus em sua casa, porque era alguém que tinha recursos, os cobradores dispunham de recursos, e isso causa uma repulsa naqueles mais tradicionais do segmento judaico, como causou na mulher do nosso amigo Azor, né? Azor, quando ela diz, olha, eram pessoas que falavam maldades, me desrespeitaram quando eu queria fazer o bem, certamente porque ela estava tentando agir e esta sua ação não foi compreendida. A própria ação das mulheres não era uma ação bem aceita do ponto de vista da participação em vida comunitária. Elas tinham que restringir as suas atividades àquilo que era feito sob a supervisão do seu marido e ponto final. O equívoco, vejam vocês, é muito grande. Mas o fato é que esse episódio faz com que Jesus dê uma lição. E eu acho que é isto que o nosso amigo Neio Lúcio quer recordar. A lição é diferente nos três evangelistas. Kardec se vale dela no capítulo de número 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é mais ou menos o seguinte, na melhor tradução que eu gosto, tá? Os fortes não têm necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, porém faltosos, aqueles que precisam efetivamente de ajuda. Kardec vai explorar isso lá no capítulo 24, depois todo mundo conhece isso, e ele vai, inclusive, colocar essa questão do ponto de vista do exercício da mediunidade, o que é um fato muito interessante, né? Porque as pessoas vão, muitas vezes, aguardar que sejam médiuns, colaboradores da realidade espiritual, difusores da verdade de que somos todos espíritos imortais, e censuram porque são pessoas, muitas vezes, desprovidas de maiores qualidades do ponto de vista moral, né? Moral. Não são pessoas exemplares, são pessoas... E Kardec diz, olha, presta atenção, a mediunidade não implica relações com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento. E instrumento você pode ser de qualquer espírito. O importante é prestar a assistência. Se vai por esse caminho, ou se vai pelo caminho da narrativa do Neio Lúcio, o fato é que nós chegamos ao mesmo lugar. Porque Jesus vê aquela mulher falando e sabe que as tarefas precisam ser exercidas onde os problemas estão, e conta uma história de arrepiar, né? Porque é alguém que quer trabalhar, mas não quer trabalhar. É alguém que quer fazer, mas não quer fazer. Ela vai, segundo Jesus, buscar um emissário celeste. Imagina, buscar um emissário celeste para pedir trabalho. Eu quero trabalhar em favor das boas obras. Tranquilo. Vocês percebem que, pela narrativa, nós não sabemos se essa mulher está na realidade espiritual. Parece que sim, embora o desenrolar da atividade, talvez, da narrativa, talvez sugerisse que estivesse mesmo onde, na própria situação de alguém encarnado se dispondo a serviço. A localização para cá, para lá, talvez não interesse tanto quanto a disposição. Porque essa mulher recebe, eu não sei se vocês que têm o texto na mão, se já leram o texto, ela recebe, na minha conta, mais de cinco oportunidades para servir.
5 convites. É verdade que o mensageiro, a partir do terceiro, já fica assim um pouco constrangido, porque afinal de contas você quer fazer alguma coisa ou não quer? Ela não foi chamada. Nós vimos a narrativa de alguém que foi chamado, largou tudo e seguiu. Ela não foi chamada. Parece alguém, então, já consciente. Como consciente deveria ser, ao que tudo indica pelo relato, a nossa querida mulher de Azor, Dona Dalila, que chegou reclamando de ter recebido censura, já era alguém que deveria estar ali engajada, ao lado de Jesus. Olha, eu quero fazer o bem, mas as pessoas me criticaram. Então Jesus saca só, olha, não é só você não. Tem mais gente que recusa as oportunidades, imaginando que não são os doentes que de nós precisam, mas imaginando que são os sadios, são aqueles que estão bem. Ora, esses não se preocupe, esses nós não temos que nos preocupar. Eles já despertaram, eles já podem fazer o que quer. A primeira figura que ela recebe de desafio é ir buscar num bar 2 homens qualificados como bons, mas que desprevenidos estavam se embriagando e, consequentemente, seriam dominados. Ela até vai, mas volta lamentando-se, como a Dalila, lamentando-se. E diz: olha, eu não posso chegar até lá, porque naquele ambiente da taberna estão pessoas falando palavras obscenas, palavras cruéis, e pessoas que estão ali jogando, praticando algo que fere a minha suscetibilidade. Ele então diz: vamos ver se dá para inverter, né? Não precisa ir atrás de 2 homens na taberna. Vá socorrer em uma furna da floresta uma criança desamparada. Não são 2 homens mais, é uma criança. E o que ela alega para não poder fazer? Não posso servir, não posso acolher. Imagine que lá dentro existem homens e mulheres seminus, e isso fere o meu pudor feminino. Bom, não deu certo com 2 homens, não deu certo com uma criança, quem sabe com uma senhora agonizante. Tudo indica que essa mulher está prestes a voltar. Vá até lá, preste o socorro. Afinal de contas, quem se candidatou ao serviço foi você. E ela volta, como das outras 2 vezes, trazendo mais uma grande desculpa. A desculpa é de que o esposo da doente, na antessala onde ela se encontrava, estava de conversas com uma mulher e projetava um assassinato para a noite próxima. Seria o da mulher? Eu não sei, ele estava agonizante. Mas o fato é que ela não se preocupa com os 2 homens, não se preocupa com a criança, não se preocupa com a agonizante. E ela foi buscar o trabalho. O emissário celeste resolve encaminhá-la para um lugar efetivamente complicado. É um vale onde 2 pessoas, 2 homens, completamente desajustados espiritualmente, se encontravam. E ela vai até lá, mas de novo alega repugnância. Imagina, esses homens desvairados que estão nesse vale de imundície, eles vivem impressionados com cenas de vida impura. Bom, vá lá. Busque então uma jovem que está completamente em perigo. E ela então retorna para dizer que não dava, porque aquela moça estava
numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. Uma semana de oportunidades de serviço e ela, em todas as oportunidades, retorna com a mesma postura. Ela era ineficiente, ineficiente. Não conseguia dar conta do que pediu. Como ele insiste em pedir o que trabalhar, recebe a lição com a qual Jesus deixa todos os que ali estão ouvindo, mais uma vez, com um baita de um ponto de interrogação. A lição era para Dalila, era para os que o ouviam e, sinceramente, é para nós. Porque quando ela retorna, ouve do emissário a seguinte resposta: não tem por que te dar nenhum trabalho. Fica lá nas vulgaridades da terra. Você não tem condições de melhorar a sua performance espiritual. Mas por quê? Olha, eu estou querendo elevar-me, minha amiga. Você tem, por enquanto, olhos cheios de malícia. E quem tem olhos cheios de malícia não serve ao Senhor. Porque o servo do Senhor é aquele que retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Se nós paramos para analisar o conteúdo da lição, nós vamos nos deparar que muitas vezes nos esquecemos daquele quem precisa da presença do amparo, são exatamente os que sofrem. São exatamente aqueles que são rejeitados, que estão, de alguma forma, colocados à margem e para os quais o nosso alegado pudor, que no limite é imperfeição não resolvida, ainda cria obstáculos. É como se fôssemos diferentes daqueles a quem vamos servir, porque não passamos por aquelas situações onde eles se encontram. É o bar que dois homens se embebedam, é o ambiente menos digno onde está alguém envolvido, esta ou aquela situação. Meus amigos, nós estamos no mundo. E quem está no mundo é porque precisa estar. Quem precisa da reencarnação é porque precisa lutar contra si mesmo, vencer-se e evoluir. Jesus veio em nosso amparo. Ele não precisava estar ao nosso lado. Tantos emissários aqui poderiam, mas ele fez questão de estar. E ao registrar esses episódios, como todos temos visto no passar das semanas, pelo estudo da obra, nós percebemos que Neio Lúcio coloca claramente um desafio para todos nós, a cada lição. Um desafio de estarmos atentos, atentos para descobrir onde e como podemos ser úteis sem guardar qualquer espécie de prerrogativa, de distinção, né? Ligue lá com Kardec na questão do exercício da mediunidade e nós veremos claramente. Nós temos que estar atentos, porque ainda vivemos e exteriorizamos práticas que não são conformes com o bem. Essa é a frase em que a gente fica, então, a meditar. Porque Jesus termina a narrativa extremamente bonita e desafiante de alguém que busca o que fazer, porém recusa o serviço que lhe é ofertado, dizendo-nos: quem se demora na contemplação do mal não está em condições
de fazer o bem. A imagem da lua, no finalzinho da narrativa, é então para nos deixar mesmo pensativos, porque em meio a uma treva noturna, a luz do luar que refletia o sol era extremamente alva. O convite, o convite que registra Neio Lúcio, perdão, para que nós nos empenhemos em praticar o bem. A lição é tão linda, é tão rica, tão profunda, porque ela nos leva a pensar nas inúmeras oportunidades que temos de ser úteis e que às vezes deixamos passar. Por falsos pudores, por falsos comprometimentos, como se fôssemos diferentes daqueles espíritos que estão na Terra. Se já não temos determinadas faltas, isso é um sinal de evolução, mas não significa ainda sinal de libertação. E ao passo que a libertação representa sempre um compromisso. Se você consegue estar em meio a situações adversas, sem se contaminar por elas, significa que você criou mecanismos de defesa espiritual suficientes para estar ali agindo, para estar ali fazendo. Nós temos o convite permanente para trabalhar nesse sentido. E quando ingressamos em oportunidades assim, importa não prestemos muita atenção àquilo que acontece, porque estamos para ser embaixadores, representantes, operadores do bem, e não para anotar condutas equivocadas. O bem não pode perder tempo anotando posturas equivocadas, porque significa que bem não é. No episódio a que eu me referi, entendo haja uma ligação, né? É a conversão de alguém que não é bem-vindo, não pode ser aceito, não deve ser incorporado porque tinha práticas que não eram recomendáveis. A lição de Jesus é muito, mas é muito categórica. Nós precisamos nos comprometer em agir no bem onde quer que estejamos. Se já não somos os doentes, isso é um ótimo sinal. Mas a gente percebe que é muito difícil estar na condição de sadio em meio à evolução e em meio ao patamar evolutivo dos ambientes em que nos encontramos. Há à nossa volta episódios que revelam loucura, insensatez, falta de compromisso, etc, etc, etc. Sim, há. Nós não os praticamos. Puxa, que bom. Que bom que nós não os praticamos. Mas isso não significa que nós estejamos licenciados, né, autorizados a censurar. O nosso compromisso é agir. É isso que Jesus narra. E quando a gente pede a oportunidade de agir, não deve deixar falar tudo aquilo que se torna impedimento para a ação. Ora, quem é mandado para estar ao lado de alguém que efetivamente está no meio de um ambiente que não é de todo recomendado, não vai encontrar lá nada que seja diferente do que o ambiente propicia, mas vai entrar no lugar, vai prestar o amparo que deve prestar e não se contaminará por aquilo que vai encontrar. Da mesma forma, os alegados pudores de quem deve socorrer quem efetivamente precisa. Estar ao lado de alguém que agoniza e não se preocupar com a pessoa, mas sim com que os parentes, na antessala que a pessoa estão comentando, significa não ter atentado em nenhum momento para a tarefa de que foi incumbido. Vocês percebem como ele vai caracterizando
a postura daquele candidato, daquela candidata, né? Porque ele coloca a mulher e talvez pelo fato de ter percebido na postura de Dalila um inconformismo que ele não acha prudente seja mantido. Afinal de contas, ela e o marido, que já estão ali na comunidade dos que o acolhem, deveria ter percebido que as censuras provenham de quem provierem. Elas são censuras de espíritos que ainda não despertaram. E nós constatamos que a própria Dalila, como a mulher da narrativa, e muitas vezes nós mesmos, ainda não despertamos para o convite que nos chega. Onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, nós temos absoluta condição de agir no bem. É uma questão de compromisso, de compromisso. Não precisamos de mais nada que não seja o compromisso. O trabalho está aí, à nossa disposição. É o compromisso que a mensagem chama. Então não adianta eu reclamar que vão me censurar, porque às vezes a censura vem dentro de casa. São as pessoas de casa que não concordam com o nosso envolvimento. E daí? Elas não concordam. Mas eu estou envolvido, eu vou agir, eu vou fazer. Por quê? Você não se preocupa com elas? Claro que me preocupo. E não deixo de me preocupar porque atuo. Eu estou cuidando da minha própria saúde espiritual, porque recebi um convite, fui buscar uma oportunidade de agir. Evidentemente, não posso agora refugar, já que na hora de mostrar-me apto a fazer alguma coisa, eu tenho que demonstrar exatamente que compreendi o que está nesta atividade. Não é alegar qualquer coisa diversa. Eu tenho chance de agir. Veja quantas oportunidades perdidas por alguém em uma única semana. Todas as oportunidades perfeitamente execuíveis, não fosse o falso moralismo, aquela visão equivocada de que a mulher da narrativa de Jesus se achava imantada, né? Completamente repleta. Eu tenho muita preocupação de que nós, às vezes, não achamos da mesma forma. Porque trabalho nunca, em momento algum, nos falta. É isso aí, seu Carlos César. Dentro do tempo, porque a diretora aqui também está acompanhando, e ela já me avisa, olha o tempo, né? Ela fica atenta para que eu não o perca. Eu começo a falar e vocês sabem que é difícil parar. Mas a mensagem é linda, né? Aliás, não tem lição nesse livro, e em outros similares, eu coloco sempre o irmão X como um paralelo na questão de nos levar a pensar. São historiazinhas que a gente lê, às vezes, fala, puxa, que bonitinho. Bonitinho nada, mas a gente depois não dormir de noite e fica pensando, caramba, né? Podia ter ficado quieto e não ter participado disso, estava numa boa. Obrigado.